entender como é construído, segunda dica, hein? Entender como é construído o orçamento da empresa. Tá. Como que isso muda o jogo? Por quê? Quais as perguntas que a gente tem que fazer? Quem controla o orçamento? Isso é importante, conhecer essas pessoas, tá? Conhecer o setor. Em qual setor está o orçamento da empresa? Entenda que eu não estou falando de financeiro, eu não estou falando de caixa, eu estou falando de orçamento. Se é uma empresa que trabalha com dotação orçamentária. A grande maioria das empresas, quando elas contratam um técnico de segurança do trabalho, elas já têm uma ideia de dotação orçamentária. Quanto que eu vou gastar e o que eu vou fazer com aquilo que eu gastei, né? E o porquê de estar gastando. Então, entender o orçamento. Como que eu vou entender o orçamento? Primeiro, sabendo quem controla o orçamento. Porque você vai lá e conversa com essa pessoa. Ele é congelado? Ele é flexível? Ele é feito uma vez por ano? Ele é revisitado várias vezes no ano? Ele é refeito? Pode ser refeito? Ele pode ser quebrado? Se ele pode ser quebrado, né, ou seja, é estourado, qual que é o teto previsível de estouro? 10, 20%? Porque muitas das vezes você é o primeiro técnico de segurança do trabalho também daquela empresa ou daquela unidade. Então ela ainda vai criar corpo financeiro para agregar a segurança do trabalho naquela unidade. E muitos técnicos de segurança do trabalho a vida inteira sofreram porque entrava na empresa, via o problema e ia pedir dinheiro para o patrão para resolver. Via o problema e ia pedir dinheiro para o patrão para resolver. Então a única coisa que ele conseguia entregar para aquele empresário ou para aquela gestão, né, para aquela alta direção, muitas das vezes, que às vezes você não tá ligado diretamente ao dono da empresa, às vezes você nem conhece quem é o dono da empresa, se é uma empresa muito grande, você tá ali pedindo dinheiro para resolver um problema. E isso fica uma coisa tão maçante que começa a depor contra esse profissional de segurança do trabalho. Ele começa a ser tido como um chato, esse é o bem da verdade, e que não é capaz de resolver os problemas, quando na verdade o cara é competentíssimo. Tá entendendo? Então entender a ideia do orçamento é muito importante para você saber aonde que eu vou pedir dinheiro, como que eu vou pedir dinheiro, se é possível fazer aquelas intervenções financeiras ou não, certo? Eu acho isso mandatório, tá? Então, entender se ele é flexível e ele é revisionado, se ele tem uma periodicidade, porque dependendo da realidade, você consegue administrar aquela situação para quando chegar no orçamento você readequar, certo? Lembrando que, agora uma dica entre parênteses para você empresário, EPI é uma coisa que tem que estar num orçamento à parte do orçamento. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o gasto é à vontade, que o SESMIT não fará uma gestão. Mas é importante que não falte recursos para o básico, né? Não falte recursos para o básico. EPI é muito básico, tá? Mas voltando no foco, a empresa tem margem de negociação. O que é a margem de negociação? Isso que eu acabei de falar. O orçamento é estourado, pode ser estourado, existe um teto além daquele X tantos mil, milhões que sejam da moeda corrente do país que você estiver trabalhando, que pode ou não ser atingido, e se tiver que passar, tem essa gordura, e essa gordura é X tanto de %, então dá para às vezes agregar a novidade, que às vezes o SESMIT naquela empresa é uma novidade, nessa gordura e depois trazer ele para dentro do orçamento previsto, certo? Então isso é muito importante. Eu acho que com essas respostas você negocia o orçamento e você entende toda a realidade e aquilo que são as falhas que você já identificou, entendendo a cadeia do processo. Então aí você consegue trabalhar melhor, né?